Olá, pessoal. Boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham tido uma excelente semana. Que a gente possa, né, hoje aqui modular, encontrar tudo que a gente procura. E hoje, inclusive, é um dia de ressonância baixa, novamente, onde nós fazemos todo aquele esforço para nos mantermos bem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser comentar também como está se sentindo, de onde está falando, né, para a gente ir sentindo essa energia, ir conectando nessa egrégora que a gente forma aqui. Deixa eu ver aqui, tem a Solange que está em São Paulo, o Emmanuel que está em Cotia, a Ana no Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais que está aqui. A Michelle em Saquarema, Janete em Florianópolis, Jéssica em Belo Horizonte, Odilé em Peruíbe, Augusta no Rio de Janeiro, Laide em São Paulo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente pretende falar um pouquinho sobre um assunto que talvez muitos já, já achem um assunto chato, né? Porque isso é falado o tempo inteiro, mas foi o que eles pediram para a gente falar hoje aqui novamente. Então, para iniciar, eu queria perguntar para vocês quem conhece, né, o tão famoso efeito Zenão. Quem conhece o efeito Zenão? E quem não conhece também se manifeste só para a gente ter um entendimento. Quem já ouviu falar, quem entende sobre isso, né? Meu microfone não está ligado? Avisem aqui se está funcionando. Tá. Conheço, Odileia não, eu sim, Silvana eu não, Sandro não conheço, o Hélio Couto fala bastante disso, né, o professor Hélio Couto, não, não, sim, tá. Então a gente vai explicar bem rápido, tá? Mas é que para a gente chegar onde nós queremos chegar, tá? A gente sabe que a energia, né, o som está metalizado, mas aí isso então isso é do, deixa eu ver aqui onde é que está puxando o som, pera aí. Ah, claro. Claro, estava errado. Agora deve estar bom, né? Me avisem se melhorou ou não, tá? Tá, vamos lá. Som mainstream. Agora deve ter melhorado, né? Estava puxando do microfone errado. Tava puxando do microfone da câmera, agora ficou no certo aqui. Então vamos lá. O que é o efeito Zenão? Bem rapidamente aqui, só para a gente entender. Tá? O efeito Zenão, a gente sabe que a energia, ela é tonal, ela transporta informação, tom e cor, tá? E existem vários experimentos, como o da dupla fenda, existe o efeito Isaías, né, que quem quiser pode buscar depois o entendimento sobre isso, né? Mas esses experimentos, eles validaram que as moléculas, né, as partículas, elas têm o comportamento direcionado pelas intenções que são colocadas ali, para fazer um resumo. O que acontece, né? Então, o efeito Zenão, ele vai pegar lá na física quântica um arranjo desta energia. Você está arranjando a energia e ela vai decaindo, né? Então, tá tudo lá muito agitado, os elétrons eles vão caindo, caindo, caindo até que eles formam a matéria, eles formam a realidade, eles formam tudo o que existe. A gente pegar os nossos órgãos, né? Eles têm uma frequência em hertz também, que varia entre 5 e 20, nessa faixa mais ou menos. Então, tudo se estabiliza numa faixa de hertz. Então, os nossos pensamentos, as coisas que nós queremos para a nossa vida, né, elas começam, você colocou um pensamento, né? Colocou um pensamento, ele começou a movimentar aquela energia, organizando ela, tá? E daqui a pouco aquilo vai descendo, decaindo, decaindo, até que chega a forma, né, que a gente cortou o cabelo, até que começa a formar a matéria. E isso se chama decaimento atômico. Tá? Então é assim que funciona. Porém, quando a gente coloca outros pensamentos no caminho, esse decaimento atômico ele para. Né? Isso se chama o efeito Zenão. A gente interrompe o processo de criação. Tentar dar um exemplo. Às vezes você está querendo
comprar uma coisa, fazer um projeto na sua vida, um sonho, uma viagem, alguma coisa, e você começa a movimentar aquela energia, né, de criação para aquilo acontecer. Colocou dúvida, não acredita, né, começou a colocar ansiedade, uma série de coisas. O efeito Zenão, ele para o processo de criação. Mas, na verdade, não é nem bem isso que eles pediram para a gente falar hoje. A gente só perguntou sobre o efeito Zenão, para ver quem conhecia e não conhecia, né? Mas ele é mais ou menos isso. Mas a gente queria perguntar sobre o efeito contrário, ou o não Zenão, para a gente fazer uma reflexão na nossa vida e entendendo as coisas que estão acontecendo com a gente, tá? O que seria o não Zenão, ou o efeito contrário disso? Tá? Muitas vezes nós temos, a gente até já falou, né, que a nossa mente ela tem uma inclinação, um vício na negatividade. A gente coloca mais foco, a gente sempre diz, onde você coloca o seu foco, a energia está sendo direcionada para aquilo lá. Tá? Agora, o que acontece? Na nossa mente ela tem esses vícios, né, de colocar mais foco, mais atenção e mais preocupação em coisas negativas. E a grande pergunta que a gente queria fazer é por que nestas coisas não ocorre o efeito Zenão? Alguém já parou para pensar sobre isso? Por que quando você pensa uma coisa negativa, você tem medo de uma coisa, né? Tem medo das contas, por exemplo, tem medo que vai faltar coisas. Quando você tem medo das coisas, por que não ocorre o efeito Zenão? Por que elas vão lá e acontecem? Alguém já parou para pensar nisso? Porque não é colocado efeito Zenão. Você não duvida daquilo. Você jamais duvida. Você acredita que o fato negativo ele tem tudo para acontecer. No momento que você invertesse isso, né? Tenho medo, por exemplo, de, sei lá, ficar doente, né? Você continua com o foco lá, continua com a movimentação energética toda lá. Se você duvidar disso e for para o outro lado, você colocou o efeito Zenão. Alguém já parou para pensar sobre isso? Por que isso é importante? Porque nós estamos sempre, né? Que medo de ficar rica, a Cláudia fala. Nós estamos sempre tentando entender a cocriação, projetando e organizando os pensamentos para que a gente tenha essa positividade, para que a gente tenha, né, essas formas. Porém, nas coisas negativas, a gente não coloca ele funcionar, né? A Marilda não entendeu. Vou explicar de novo aqui, tá? Porque isso é bem interessante. O efeito Zenão, ele bloqueia o processo de criação. Então vamos lá. Quando você quer co-criar, criar uma coisa positiva, você vai lá, né? Começa, eu quero fazer uma viagem, vou dar um exemplo, quero fazer uma viagem. Então você começa a co-criar, ou seja, arranjar a energia para aquilo. Embora não estamos levando em fato as considerações, se você tem dinheiro, se você tem. Não, só coloca o projeto, né? Fazer uma viagem. Então começa o arranjo da energia, começa tudo. Daqui a pouco começam as preocupações. Não sei se eu tenho dinheiro, não sei se eu consigo, né? Ansiedade, né? Não sei o quê. Bloqueou, né? Bloqueou. Esse arranjo de energia que estava vindo para a viagem, ele parou, ele vai reiniciar sempre do zero, sempre do zero. Só que quando a gente vai para as coisas negativas, a gente não coloca o efeito Zenão, porque é como se a nossa mente, ela sempre tem certeza que aquilo vai acontecer. E é isso que a gente queria trazer como reflexão hoje. Por que nas coisas negativas nós temos mais convicção do que nas coisas positivas? É esta reflexão que a gente queria trazer. Exatamente essa, para que a gente comece a observar. Né? Então, a gente poderia, né, estar preocupado fazendo essa movimentação energética negativa e daqui a pouco dá um lapso de positividade, né? Você colocou um Zenão naquilo também, embora às vezes a gente possa até fazer, né? Isso. Mas eu estava comentando agora à tarde, aqui com uma pessoa, que eu estava até explicando
para ela algumas destas coisas, ó, viu? Isso é um fato. E aí eu estava perguntando para ela assim, ela frequentava locais espirituais, né? E aí eu perguntei para ela assim, né? Eu disse para ela, um decreto, né, de Arcanjo Miguel, de proteção, que até a gente vai fazer depois aqui. Quando você pega isso aí, você confia que isso funciona? Sim, ela disse, porque eu estou fazendo uma proteção, né? Tô trazendo, fazendo ali a invocação, moldando uma energia para que eu esteja ali protegido. Eu falei, então você acredita num decreto que você está fazendo através do som, né? Porque a gente acabou de falar, a energia ela é tonal, ela transporta a informação. Então você está, né, jogando uma informação energética aonde você confia, você está criando, ó, preste bem atenção, você está criando um campo de proteção associando as energias, né, nas egrégoras de Arcanjo Miguel, quando você faz um decreto de Arcanjo Miguel, por exemplo. Aí eu perguntei para ela, mas se a gente se observar durante o dia a quantidade de coisas que a gente diz negativas, elas são decretos também, porque elas também transportam informação. Se você acredita que o som, né, o falar, ele tem esse poder de moldar energia para fazer um decreto de proteção, ele tem poder também para você atrair todas essas coisas que você está decretando. E a gente já falou isso em algumas lives para quem se recorda, né? Tudo que a gente fala é energia, exatamente, que era para a gente ficar observando em casa. Uma vez eu até comentei que eu fiz uma listinha aqui de uma tarde, eu anotei todos os decretos que a Fernanda tinha feito, né? Ela ficou furiosa comigo. Eu disse, isso aqui tudo você decretou agora de tarde, né? Em questão de 2 horas, no tempo que eu fiquei ali observando. Mas não estou falando para vocês fazerem isso com a esposa ou com o marido, mas estou falando para se observar. Porque muitas vezes a gente está decretando coisas que tem tudo a ver com esse efeito Zenão. A gente está fazendo coisas que tem tudo a ver, ou com o não Zenão também, como a gente estava falando aqui. Né? Porque muitas vezes a gente está fazendo esses movimentos, né, porque nós não temos consciência do que nós estamos fazendo. Não, decreto mental também dá certo, Silvia, também dá. A grande questão aqui é para a gente observar, né, como que nós estamos interagindo com isso. Como que nós... exemplos de fala, né, bem simples. Se você está conversando com uma pessoa, né, e daqui a pouco você diz, olha que legal isso aqui, não, eu não tenho dinheiro. É um decreto. Você está jogando uma informação energética para o universo. Né? Como muitas vezes a gente diz, não, isso não é para mim, isso não é... Então, você tem várias falas que vai dizendo durante o dia que são informação energética. Entende? Então, nós fazemos isso. Todo mundo faz, eu faço, todos fazem, mas a grande questão é que a gente vai tomando consciência e modificando. Aí, com isso, você consegue ir formando novas ideias, novos entendimentos. Então, assim, muitas vezes a gente não entende por que determinadas coisas estão acontecendo na nossa vida, mas se a gente analisar uma série de coisas em nós mesmos, né, nós vamos encontrar as respostas, porque lembra que está tudo dentro da gente? Sempre traziam isso, que tudo está dentro de nós, né? O que a gente procura fora geralmente está dentro. Inclusive, né, inclusive essas coisas que possam estar nos prejudicando. Às vezes nós vamos estar preocupados com o universo, né, com, sei lá, política, com uma série de coisas que está assim por causa disso, por causa daquilo, mas na verdade como nós estamos. Né? E quem busca esses caminhos mais espirituais vai tendo consciência e vai tendo mais maturidade, né, para poder estar lidando com tudo isso. Tem aqui, ó, a Ivonete comenta, deveríamos tirar o não do vocabulário. A gente diz um ditado bem simples, né, que muita gente fala ele, que é assim, o universo, ele não entende a palavra não. Na verdade, não é que ele não entende, tá? O universo, ele é energético, frequencial.
é informação. Então ele entende, não é nem ele entende, porque o universo é nós, né? É energia. Então, o universo, nós vamos trazer para uma linguagem que dê para a gente entender aqui. O universo, ele entende aonde está o foco. O foco. Se o seu foco está, por exemplo, em contas, não adianta você ver se você quer ou não. Não, eu não quero contas. Isso não existe, está lá nas contas o foco. O foco está lá. Se o foco está na falta, na escassez, né? Mas eu não quero ter escassez. Não, mas está lá o foco. Está lá o foco, a energia, ela direciona a informação. Não existe a palavra sim ou não. Tá? Existe o foco energético, onde você está jogando a sua atenção. Né? Por que muitas pessoas falam assim, parei de olhar TV, né? Parei de uma série... Porque o foco é colocado em coisas que não são positivas, como noticiário, uma coisa. Então, daqui a pouco, se você ocupar aquele seu tempo colocando o seu foco em coisas que realmente vão trazer crescimento para você, está direcionado para lá. E as palavras que a gente diz direcionam também, os pensamentos direcionam também. É muito fácil a gente cair numa distração. Não sei se vocês concordam comigo. Daqui a pouco você vai lá, né? Você vai lá, tá aqui numa vibração, né? Cruzou numa rede social ali, se distraiu e daqui a pouco o seu foco energético está lá numa outra coisa. Está lá numa outra coisa. Deixa eu ver essa pergunta aqui é bem interessante. Ó. Henrique, tem uma galera que fala da boca para fora, que não tem dinheiro. Por que falam isso? Mas estão em abundância e prosperidade total. Como é isso? Isso aqui é bem amplo, tá, Alexandra? Porque depende muito. Né? Pode ser que a pessoa tenha bastante, né? Mas ela não se sente tendo. Porque se você pegar... Aqui nós estamos agora com 1.000 e poucas pessoas e perguntar o que é, numa forma financeira de prosperidade, o que é você estar próspero. Talvez se você falar, sei lá, 10 mil reais para uma pessoa, ela vai achar isso bastante. Talvez se você falar para outra, ela vai achar pouco. É como a questão, a dualidade. É como aquela questão de temperatura que a gente dizia. Que onde começa o frio e aonde começa o calor? Né? São polos da mesma coisa que a temperatura. Quando você fala de dinheiro, né? O que é uma pessoa rica? Né? Por exemplo, quanto que ela precisa ter para ser? Vai depender do termômetro que cada um coloca ali. E outros vão dizer assim, a riqueza, na verdade, não está no dinheiro, porque existem coisas que têm preço, existem coisas que têm valor, né? Existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor. Então, são várias coisas que a gente pode estar sempre analisando. O importante é nós sermos, vamos dizer, prósperos, né? Onde a gente consiga se sentir bem nas variadas áreas da nossa vida. Isso é ser próspero. Né? Exato, ó, como aqui a Mora comenta, muita gente, deixa eu até pegar de novo aqui, ó. Muita gente tem, mas vive miserável, com medo. Ser próspero não é ter dinheiro, é ser feliz, abundante. Exatamente. Ó, vou botar aqui na tela. Porque as pessoas ainda associam muito a prosperidade só com a parte financeira. Isso não é. Tem pessoas que alcançam altos níveis, né, nessa questão financeira e elas estão vazias. Vazias. Então, aí que está. A gente sempre comentava isso. Que a grande questão é você se sentir bem, em paz. Né? Aí você está conseguindo ter um caminho de prosperidade na sua vida, aonde você consegue entender o valor das coisas, o valor dos seus momentos, o valor da sua vida, o valor de tudo que rodeia você, né? Mas não valor financeiro, não é preço. Né? Não é preço, mas sim valor. Eu não sei... Claro, isso fica para reflexão, né? Estou trazendo aqui algumas formas que talvez que a gente aqui consegue entender nas nossas reflexões, mas acredito que muitos possam também estar com estas reflexões, abrindo, né, caminhos de reflexão e pensamento e entendimento. Mas o que a gente queria mesmo trazer era para que todos analisassem,
fizessem esses questionamentos para si mesmo. Porque quando é uma questão negativa, o efeito Zenão não acontece. Por que ele não acontece? Ou geralmente não acontece? Por que geralmente não acontece o efeito Zenão quando são coisas negativas? Aí você poderia reclamar para o universo. Bom, reclamar para o universo, né? Você diria, bom, olha aqui, né? Quando eu vou querer fazer uma coisa positiva, né, sempre tem esse efeito Zenão. Ele funciona, ele é implacável. Não anda porque acontece o efeito Zenão. Por que nas coisas negativas não tem efeito Zenão? Elas simplesmente acontecem. E aí vale a gente analisar em nós mesmos, né? Para a gente virar esse jogo. Não sei se vocês concordam. Se dá para entrar no Spavo? Dá para entrar no Spavo. Lá todas as aulas que a gente fez até hoje estão salvas lá e toda semana a gente tá sempre fazendo um encontro novo lá. Sim, aqui tem um outro comentário interessante, a Simone, ó. Não dá para ignorar a matéria, deve ser, né? O dinheiro proporciona recursos dentro dessa realidade, inclusive investir no autoconhecimento. Com certeza, Simone, com certeza. Na verdade, a gente chega num ponto de equilíbrio, né, que nós vamos conseguir entender que ali nós estamos em paz, em prosperidade, satisfeitos, entende? Nós não estamos dizendo que não é isso, né, que as pessoas é para não ter dinheiro, não pensar em dinheiro, né, ou vamos lá, né, vamos todo mundo se livrar das coisas porque não é esse o caminho. Não, não é isso. A gente precisa estar num equilíbrio, né? Mas a grande reflexão é essa, da gente aprender. A gente disse várias vezes aqui que a própria espiritualidade, né, a gente fala sobre linhas de tempo, a gente fala sobre uma série de coisas. As linhas de tempo, elas não deixam de ser cocriações coletivas do caminho que o planeta vai fazendo. Lembra, a gente sai desse ponto, vai chegar nesse ponto. Esse caminho aqui do meio, ele tem a ver com cocriação, com cocriação coletiva. Tá? Agora, para a gente ir para um planeta regenerado, que é o que está caminhando aqui o planeta, nós precisamos aprender a sermos co-criadores de harmonia, de equilíbrio, de paz. Entende? É isso. Não é co-criadores de, como é que a gente, de ganância, não é isso. É co-criar vidas mais harmônicas para a gente. E se a gente consegue ir co-criando primeiro individual para cada um de nós, que é o primeiro passo, o primeiro caminho, daqui a pouco, coletivamente, isso está muito mais acessível, esta informação. Não sei se vocês concordam. Então, é como se eles estão insistindo nesse assunto, né, trazendo volta e meia esse assunto para a gente aprender a sermos co-criadores, a gente ter consciência que os nossos pensamentos, que as nossas emoções, que a forma como a gente vai entendendo, tendo essa consciência, tendo essa maturidade, tudo vai tornando a nossa vida muito mais fluida, muito mais agradável, dentro dos propósitos do que a gente veio fazer aqui. Exato, ó, a Isabel pegou aqui a chave, né? Usar o efeito Zenão nas coisas negativas, né? Quando a gente está com esses pensamentos negativos, vamos inverter o jogo, né? Aí é interessante usar o Zenão. É interessante usar o Zenão, porque a gente fica muito preocupado nas coisas que a gente quer, nas coisas que a gente não quer, ele não é usado. Não é usado. Porque a nossa mente, ela tem, é inegável isso, que a nossa mente, ela tem tendências, inclinações, vícios, como for o nome, para essas coisas mais negativas. É mais fácil aquilo acontecer do que a positiva, o entendimento que a mente tem. Tá? Não que necessariamente precise ser assim, mas a mente, ela tem essa preferência de caminho. Qual arquétipo pode usar para cocriar? Na verdade, você não precisaria de um arquétipo, né? Você precisa ter mais conhecimento de si mesmo. O arquétipo, ele serve como, vou usar um nome bem correto, tá? Ele serve como uma bengala de auxílio para você entrar numa frequência, numa energia determinada.
dar um exemplo, assim, se você pega e começa a ouvir o som de uma águia, né? Ou coloca a imagem de uma águia no celular, a águia, ela tem aquela, nesse arquétipo, né, ela tem a visão privilegiada, voa alto, uma série de coisas. Tem a parte negativa do arquétipo também, tá? Mas é um incentivo que você teria ali, né, uma muleta para você entrar, né, naquela frequência que conecta com aquele objetivo que aquele arquétipo representa. Tá? Mas não que seria necessário ter um arquétipo. Você se conhecendo é muito mais vantajoso, né, você se autoconhecendo do que, por exemplo, apenas pegar um arquétipo e botar ali, porque vai chegar num ponto que o arquétipo ele pode andar, né, ali para você, mas vai barrar em algum trecho porque precisa de mais energia, de mais campo, de mais coisa. E aí pode ser que a pessoa até entre na parte negativa do arquétipo. Ela voa lá bem alto, mas depois a águia precisa lá arrancar as penas, quebrar o bico, fazer um monte de coisa, né? Pegando esse exemplo para quem conhece, que aí ela, se ela faz isso, ela consegue ter um tempo extra de vida, né? Senão, ela não vai, né? Terminou ali. Então, mais ou menos isso para a gente resumir aqui. Por que a mente tem essa preferência? Pela forma de mundo, né? A forma de mundo, tudo que aconteceu sempre no mundo, tudo que foi inclinado sempre, né? A própria Matrix, a matriz planetária, tudo isso vai sempre, né, levando ou induzindo, a gente pode dizer, a acreditar assim, a entender assim. As pessoas hoje elas têm mais medos uma das outras do que confiança, talvez, né, de pessoas desconhecidas, quando na verdade às vezes poderiam surgir ali grandes interações. Isso tem a ver com a sobrevivência, né, tem a ver com uma série de coisas, né, mas bem colocado pela Esther, né, tem a ver com a sobrevivência. Ok? Então, o assunto que a gente queria trazer hoje era esse, para que fique como reflexão, para que a gente possa analisar a nossa vida. Nós estamos também. Ontem acho que eu fui dormir umas 2 da manhã, né? Baixou aqui a turma inteira e a gente ficou montando lá materiais do Kumar, tudo mais. Então, em breve a gente vai estar trazendo essas novidades para vocês. Tá? Aqui hoje nós vamos fazer novamente com os Kumaras, então. Então já podem ir buscando o seu local de conforto, né? Buscar onde você fica relaxado, tranquilo, da forma mais confortável. E a gente vai iniciar aqui o movimento propriamente dito com as egrégoras. As egrégoras dos Kumaras, né? A gente está nesse ancoramento desde ontem. Né? Depois eu lembro que demorei um tempão para conseguir dormir também, porque é muito acolhedor, é muito agradável estar nessa energia dos Kumaras. Então vamos lá. Só para, bem rapidinho, tá? Porque muita gente perguntava por que a gente usa a grande invocação da grande fraternidade branca, se nós estamos vindo com o sistema dos Kumaras. Tá? Os Kumaras, eles, a gente pode usar no nosso linguajar, eles que fundaram, né, a grande fraternidade universal, a grande fraternidade branca. Né? Sanat Kumara, que é conhecido como o ancião dos dias, né, também o ser que é o príncipe supremo regente de Vênus, e também com a sua contraparte, né, Lady Vênus. Uma hora eu vou organizar ali uma live para a gente explicar melhor tudo isso, tá? Aqui só bem rapidinho para a gente entrar, para as pessoas entenderem, né? Mas a grande fraternidade branca vem através da ordem dos Kumaras, tá? Então, por isso que a gente usa esta invocação. Vamos lá, então. Respirando, acerenando os nossos pensamentos. E nós vamos, então, entrando nesta energia. Deixa eu colocar, eu já ia esquecendo aqui a gente colocar uma musiquinha. Uma musiquinha.
E vamos ele colocar as suas intenções, o que você veio buscar, quais auxílios que você quer. Lembre tudo que a gente falou hoje, né? Princípio de organização das energias. Iniciando então. Pode ficar deitado, não tem problema. Pode dormir. Às vezes as pessoas sentem muito sono, nada tem, tudo tá certo, tá? Eles que vão fazer as atuações com a gente. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e aqui serve. Do centro aqui chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido. E que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou. Que o cavaleiro soerga a espada. E que o plano de Deus se realize, espírito de cooperação. O manto de proteção de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença eu sou, eu invoco aqui e agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando o meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra. Também peço que sejam limpos todos os miasmas geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestado. Eu sou o Eu Sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Respirando profundamente, então, nós vamos iniciando aqui, nesse momento, junto com a egrégora dos Kumaras, Grande Fraternidade Branca, Comando Ashtar, Comando Santa Esmeralda, Comando Santa Ametista, todos que fazem parte desse grande conjunto de luz e amor. Nesse momento, a gente inicia com a energia e ativação nos nossos centros de energia, os nossos chakras, também com a ativação dos chakras transcendentais, que vão conectando a gente com o céu, com o universo e também com o centro da Terra, deixando-nos numa completude. Com isso, todo o nosso sistema de energia ele se alinha. A nossa Kundalini, ela funciona alinhada
onde todos os chakras eles estão interconectados. Nosso canal da Antakarana, a expressão do nosso chakra cardíaco, o diamante de 144 faces. Vamos respirando. Quando o ar entra, ele vai trazendo já essa nova energia purificada. Essa energia, ela vai se espalhando por todo o nosso corpo, chegando nas nossas células, com o poder de transmutação, com o poder de regeneração. Vamos respirando e colocando as nossas intenções. Também já vamos solicitando a ação das egrégoras de raio azul, trazendo a sua energia, trazendo a sua tecnologia, para que possam nos auxiliar através dos principais emaranhamentos que acabam comprometendo a energia na nossa alma, como contratos, acordos, implantes, hologramas. Então solicitamos que nos ajudem a dissolver, transmutar, eliminar tudo aquilo que for permitido, tudo aquilo que não contribui com a nossa evolução, com a nossa caminhada. Respirando profundamente. Vamos percebendo a atuação energética. Enquanto as equipes de raio azul vão finalizando o seu processo, nesse momento nós vamos recebendo também as equipes de egrégora, a chama violeta, trazendo Saint Germain, trazendo Kuan-Yin, onde nos auxiliarão na transmutação, na ressignificação, também de tudo aquilo que de alguma maneira está desregulado dentro dos nossos sistemas energéticos, mentais, emocionais. Vamos respirando, vamos percebendo o poder transmutador da chama violeta. Respirando. Observe como você se sente. Se nesse momento você está em paz. Se nesse momento você percebe alguma energia. Sem pensar em nada. Apenas observando.
As egrégoras de chama violeta também já vão finalizando seu processo de atuação. E nesse momento, as egrégoras dos Kumaras, eles analisam alguns centros de energia psicossomáticos no nosso corpo, que são os centros que são impactados, tanto positiva quanto negativamente, na maioria das vezes, pelo nosso sistema emocional. Então, eles analisam e agem energeticamente nestes pontos. Respire. Respire. Lembre que tudo é energia. Tudo no universo é energia. Então, as nossas intenções, elas se transformam em informação energética também. Enquanto essa atividade energética também vai finalizando, nós já vamos adentrando nos processos de cura tonais, com tom e cor. Talvez muitos se recordem que eram utilizadas as frequências em Hertz nos nossos centros de energia. Então, agora, nesse momento, nós vamos recebendo essas energias nas frequências corretas, nas frequências que são necessárias em cada um dos nossos chakras, em cada um dos nossos centros. O chakra básico, com 396 Hz. O chakra umbilical, com 417 Hz. O plexo solar, com 528 Hz. O cardíaco, com 639 Hz. O laríngeo, 741 Hz. Chakra frontal, 852 Hz. E o chakra coronário, na frequência de 963 Hz. Respire profundamente. Observe como que você se sente com tudo que foi feito até agora, como você está. Isso é muito importante. E respirando. Respirando enquanto eles finalizam estas ativações também. Nós já vamos iniciando a preparação
todos que assim desejarem, para sermos encaminhados até as câmaras de cura. As câmaras de cura, nós somos transportados até outras dimensões através do nosso veículo de luz, nosso Merkabah. Onde nós podemos receber os tratamentos necessários com as tecnologias disponíveis mais avançadas, ou seja, a informação ela é mais avançada. Vamos respirando, enquanto somos direcionados, encaminhados até as câmaras de cura. Lembrando que muitos seguirão durante os próximos dias, amparados pela egrégora dos Kumaras. E como que isso funciona? Todos os dias, quando você for dormir, você será encaminhado até essas câmaras de cura. Então respire, perceba como seu campo de energia ele vai ficando. Coloque as intenções para curas, regenerações. Quem talvez já tenha um processo com alguma doença, algum processo de saúde, coloque as suas intenções. Muitas vezes a gente necessita dessa energia, destas informações, que vem através da nossa estrutura criogênica, estrutura de DNA. Outras vezes do nosso fractal, que é a divisão da nossa superalma. E outras vezes a gente acaba buscando essas informações no nosso corpo de luz, ancorado aqui no planeta Terra. Por isso que é diferente a faixa dimensional necessária para cada um. Respirando. O encaminhamento até as câmaras também já está completo. Respire. Nós vamos nos preparando para retornarmos aqui para o nosso estado de presença e de consciência. Nesse momento, então, nós agradecemos a toda esta egrégora, a Ordem dos Kumaras, a Grande Fraternidade Branca, Comando Ashtar, Comando Santa Esmeralda, Comando Santa Ametista, todos os seres que participam nesse auxílio de amor e luz. Solicitamos amparo para, nesse momento, retornarmos em segurança, desfazendo os mecanismos de proteção aqui utilizados e também toda a energia que foi conectada para realizar este tratamento. Está feito. Gratidão, gratidão,
Gratidão. Respirem. Vão retornando para aqui, para agora, para esse momento. Conforme forem retornando, vão comentando como vocês estão se sentindo, como que foi para vocês. Quem chegou depois pode começar de novo, pode repetir, quem quiser também. Todo esse processo ele é atemporal, tá? O tempo linear ele só existe aqui no nosso entendimento. Tá bem? Quem quiser comentar depois também, quando o vídeo virar vídeo, né, comentar como está se sentindo, como que foi, né, como que está sendo ao longo desses de todo esse tempo que a gente está fazendo esse procedimento aqui, como que você iniciou e como que você está hoje, tá? Então, eu queria agradecer a todos que participaram, todos que vão participar, que a gente possa ter uma excelente semana. Um grande abraço e até a próxima.